Paz para todos. No vídeo passado a gente viu um Abraão que faz algo que parece ser até impensável, né? Mas porém o que ele faz é baseado naquilo que o Eterno o orienta, né? Que é mandar o seu filho mais velho embora. Sara fica revoltada com uma brincadeira que Ismael faz, onde ele tira sarro de Isaac. Tinha acabado de ser desmamado, né? Uma criancinha. Ele faz algum tipo de piada, talvez movido pelo ciúme, que até então era o filho mais velho, o pai amava ele. Só que ele jamais ia imaginar que as coisas iam ter essas consequências, né? E as consequências foram horríveis, né? Porque simplesmente foi expulso com a sua mãe. E a pergunta é o que seria desse menino, né? Indo para um deserto, que é um lugar muito perigoso, porque esse era o caminho de volta. Tinha que passar pelo deserto para voltar para o Egito, da onde a Agar era originária, né? Então, uma situação tenebrosa, horrível, porém ele fez porque o próprio Deus disse que era para ele fazer. Deus o visita, não sabemos como, a Bíblia não especifica, mas Abraão tem certeza que é o próprio Deus e Deus deixa claro que era para ele obedecer o que a mulher tinha falado. E o que a mulher tinha falado é para se livrar, para expulsar tanto a Agar quanto o seu filho. Um pai que ama o seu filho, logo ele deu um pulo gigantesco, porque ele jamais iria fazer isso com o seu próprio filho. Porém, como Deus o orientou, e deixando claro que Deus iria guardar e cuidar, Abraão segue a vontade de Deus. Tá lá o menino e a mulher no deserto, prestes a morrer, porque eles pegaram suprimento. Só que o texto dá a entender que a mulher se perdeu, talvez por causa do baque emocional. E aí acontece que eles ficam sem comida, sem água e tá prestes a morrer. Porém, como Deus tinha dito, Deus de fato cuidou da situação, supriu uma fonte para o menino, e o menino saciou sua sede, a mãe passou a morar, não está escrito, mas dá a entender que eles moraram perto daquela fonte, e de fato Deus cuidou do menino. E agora nós entramos aqui num momento em que Deus vai cuidar agora do outro filho. Então o texto deixa claro que Deus cuidou de Ismael, que é o filho mais velho de Abraão, e agora o texto vai mostrar Deus cuidando de Isaac, cuidando do futuro de Isaac. Está no versículo 22 do capítulo 21. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Então, Abimeleque, nos textos passados, foi o rei, a qual abrigou Abraão e teve interesse em Sara. Até então, a informação que ele tinha era que Sara era irmão de Abraão. É uma meia-verdade, porque eles são meio-irmãos de fato. Só que eles são casados. E ele esconde essa informação. Abimeleque não sabe de nada disso. Ele resolve ter essa mulher, entrar na família. Porém, Deus o visita em sonho e o repreende. E Abimeleque fica espantado, né, com a mentira de Abraão. Porém, ele aceita as circunstâncias, pede perdão e volta e devolve a mulher para Abraão. E aqui Abimeleque volta de novo para a história. Abimeleque está aqui, um homem abençoado. E o que ele faz? Ele agora quer fazer acordo com Abraão, até porque ele sabe de toda a história de Abraão. Abraão que, até então, ele presenciou a destruição de Sodoma e Gomorra, ele falou com os anjos, provavelmente essa história tudo se espalhou, né? Com certeza, todo mundo ficou sabendo. Um homem abençoado, riquíssimo, né? Que a vida tem sido muito generosa e grata com ele, né? Pela grande misericórdia e mão bondosa do Eterno. Então tudo isso vai falando ao favor de Abraão. Entendemos então que ele é um homem realmente muito abençoado, escolhido por Deus. Até também antes disso, ele tinha livrado o seu sobrinho Ló dos reis, né, que tinham se ajuntado para acabar com Sodoma e Gomorra, e eles levam Ló como escravo. Abraão vai lá, liberta o pessoal de Sodoma e Gomorra, juntamente com seu sobrinho. E isso é que faz com que
Abraão interceda pela cidade, porque ele teve contato com as pessoas, né? Então não queria que esse mal acontecesse. Porém, aconteceu. Aconteceu. E todas as histórias, com certeza, foram espalhadas, foram comentadas. E aqui nós vemos aqui um Abimeleque que percebe que Deus é com Abraão, então ele toma a posição de fazer uma aliança com ele. Versículo 23. Agora jura-me diante de Deus que não vai enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. Então, ele deixa claro aqui, ele lembra Abraão que ele foi um homem a qual abençoou Abraão, tratou com generosidade, bondade, de fato, a gente acompanhou isso no texto. E aqui ele pede que ele faça a mesma coisa. Ele está querendo fazer uma aliança com Abraão para poder, tanto no futuro, ambos aproveitar essa aliança. Uma aliança financeira, de fato. Então aqui é o Deus que cuidou do filho de Agar, Ismael, é o mesmo Deus que agora está cuidando do futuro de Isaac, filho de Sara e de Abraão. E eu quero dizer que por essa palavra aqui, que Deus ele está cuidando do teu futuro. Então, por mais que você não entenda, Deus está cuidando do teu futuro. Simplesmente faça igual esse tratado aqui. Ele pede aqui, ó, haja com bondade da mesma forma que eu te tratei. E esse é um dos frutos do Espírito, é a bondade. Seja um cara bom, uma pessoa boa, uma pessoa que se preocupa, que tem empatia, que sente a dor do próximo, né? Vamos andar em bondade, porque isso é o que Jesus nos ensinou, é isso que a Bíblia nos ensina, a frutificar essa virtude, que essa virtude apareça na minha vida e apareça na sua vida. No versículo 24, respondeu Abraão, eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que o servo de Abimeleque lhe tinha tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu, não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, só fiquei sabendo disso hoje. Então, Abraão, aproveitando, né, a amorosidade do rei Abimeleque e de todo esse concílio, né, o que ele faz? Ele se propõe a ajudar, se propõe a fazer essa aliança. Ótimo. Só que, entretanto, ele lembra Abimeleque de um episódio que aconteceu no passado, que com certeza quando Abraão estava morando lá, né, não é especificado aqui todo o episódio, mas a gente pode fazer essa conclusão, que é uma conclusão óbvia. Ele estava lá vivendo e Abraão tem muito gado, né? E gado causa despesa. Naquela época, água, poço, era algo muito importante. Né? E, nesse momento aqui, Abraão está lá com seus servos e ele estava usufruindo do poço a qual estava aberto. Segundo o que é relatado aqui, não pertencia a Abraão. Abraão estava na terra de Abimeleque, então o povo se levantou contra, falou, esse poço aqui não é teu, né? Vá com esse tanto de gado aí. Porque lembra que é muito gado, muitas pessoas estavam a serviço de Abraão, então o gasto aqui era enorme. Eles falaram assim, ó, não toca no poço aqui, o poço aqui é nosso, nós não vamos dividir esse poço com você. E é que Abraão lembra disso, porque era direito de Abraão tá utilizando daquele poço, assim como tantos outros. Mas aqui foi lhe tirado esse direito, numa briga, numa discussão, e Abraão simplesmente ele não confronta, não busca o seu direito, ele simplesmente aceita essa situação e não faz nada. Mas agora chegando Abimeleque, ele levanta essa situação para Abimeleque e Abimeleque deixa claro que ele não sabia disso, não foi comunicado a ele. Mas a pergunta é por que Abraão fez isso? Por que Abraão não reivindicou, não foi lá falar? Porque Abraão não queria confusão. Abraão não queria brigar por isso. Abraão com certeza respeitava Abimeleque, não queria trazer mais problema para ele. Então, um coração bondoso, como foi explicado aqui, um coração generoso, um coração perdoador, isso é algo muito bom aos olhos de Deus. Você vê que aqui que ele está perdendo, né? Ele estava lá na terra, ele precisava alimentar, ele está perdendo, mas ele prefere perder do que entrar em conflito. Se essa palavra de Deus não está falando com você, se essa palavra de Deus não está deixando claro que talvez chegou a hora de você parar de entrar em conflito, em briga e discussão, e começar a dar ouvido à voz de Deus, a desenvolver a bondade, a misericórdia, o perdão, talvez esse não é o melhor caminho para você andar.
O texto mostra aqui, claro, que Deus traz honra a Abraão. E não traz honra a Abraão não é naquele momento, no momento da briga e da discórdia. É depois de um certo tempo. Então, o que você vai fazer, quer perdoar, quer não entrar em conflito, essas coisas, elas vão render daqui a um certo tempo. Não é o momento de você brigar, não é momento de você discutir. Eu sei que você vai perder, mas às vezes é melhor perder. Então, aceite essa palavra aqui como uma orientação do Eterno para você. Não esteja tanto disposto a brigar, a discutir. Aprende a perder. Aprende a se retirar de cena. Deixa as coisas acontecer. E aqui no versículo 27, então Abraão trouxe ovelha e bois e deu a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou, o que significa essas 7 ovelhas que separaste das demais? Então, Abimeleque se propõe a devolver o poço para Abraão, só que Abraão faz uma coisa inusitada aqui. Ele pega 7 ovelhas e traz para negociação. O que Abraão está fazendo? Ele está trazendo algo físico para aquilo que estava sendo acordado. Ou seja, na frente de todo mundo, ninguém ia esquecer daquelas 7 ovelhas. Nós estamos falando de um tempo onde não havia documento, né? Onde as pessoas não tinham assinatura. Então, ele traz algo físico para que o acordo seja estabelecido. Então, o que a palavra de Deus está te orientando? Que você tem que aprender a usar coisas físicas para fazer acordo. Ou seja, você tem que aprender a usar o papel. Então, hoje em dia, no juiz, lá, não é palavras que vale. O que vale para o juiz são papéis, assinaturas. Então, aprenda a fazer. Por mais, irmão meu, não, é minha mãe, não, é meu tio, não é. Vamos fazer no papel, como diz a lei. Né? Aqui eu não estou querendo te enganar, eu tenho certeza que você não está querendo me enganar. Aqui são acordos de cavaleiro, acordos de irmão, acordos de família. Então, vamos para o papel? Ele trouxe coisa física aqui, para deixar claro, para ficar para a posteridade. Com certeza, no futuro, se alguém questionasse o posto de novo, fala, não, esse posto aqui foi um acordo que ele fez com Abimeleque. Como é que você sabe? Vai ficar na memória. Ele trouxe 7 ovelhas, coisa que ninguém nunca tinha imaginado, né? Não se fazia acordo desse jeito, né? Mas ele trouxe para ficar na memória. Ele trouxe algo físico. Quer fazer acordos, que esse acordo seja físico. Ah, eu quero casar. Então vamos assinar os papéis do casamento, né? Esse negócio de deitar antes, não. Vamos assinar os papéis. Então, trazer coisas físicas para os acordos. Tá entendendo? Essa é a palavra de Deus para você. Ele respondeu, aceita essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei esse poço. Eu até errei, né? Eu falei que o poço estava lá, mas na verdade foi então Abraão que cavou. Mas como ele cavou o poço nas terras de Abimeleque, os moradores de lá se achou no direito de possuir esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, que era o comandante, né? A gente tinha uma testemunha, né? Que é interessante. Toda vez que vai assinar um papel, tem as testemunhas. Então, aqui está deixando claro, vai fazer acordo, vamos para o papel. Né? Não fica no acordo de boca, não, vai para o papel. O papel é que garante, que é algo físico, que garante na posteridade que de fato aquele acordo foi feito. Voltando para as terras dos filisteus, que aqui eu acho interessante, os filisteus vão ser os grandes inimigos de Israel, mas aqui nós estamos falando de um rei, Abimeleque, que se converteu, aceitou a fé de Abraão e levou muito a sério. Então muitas vezes o convertimento acontece em lugares inusitados, que você jamais espera. Uma pessoa que às vezes é maligna, uma pessoa que anda por caminhos tortuosos, de repente ela se converte. Então, essa palavra aqui é uma palavra de esperança para você, que está com o marido perturbado, a mulher perturbada, filho que é desobediente. A salvação, ela acontece. Deus, ele pode converter o coração. Vamos orar, vamos buscar Deus. Vamos fazer compromissos com Deus para que ele possa agir em prol dessa causa. Você que está ouvindo essa palavra, ore ao Eterno. Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Versículo 33, Abraão, por sua vez, plantou uma tarmagueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E morou Abraão nas terras dos filisteus por longos tempos. Então, você vê aqui um Abraão que ele planta uma semente, de novo algo físico,
para marcar aquele momento, marcar aquele tempo, e ele viveu foi muito tempo ali naquelas terras. E tudo ali passou a ser dele. Então você vê aqui que é o Deus que está cuidando de Isaac, preservando, moldando o futuro daquele que carrega a semente santa. Deus cuidando de Isaac. Deus cuidou primeiro do filho lá, Ismael. Agora aqui nesse texto nós estamos vendo Deus cuidando aqui de Isaac. Eu quero dizer para você que Deus vai cuidar do teu filho. Sei lá o que ele está aprontando, o que ele está fazendo, mas Deus vai converter. Deus vai fazer as coisas acontecer. Deus está cuidando dos seus filhos. Creia. Ore comigo. Meu Pai, eu entro na tua presença também para te agradecer por essa palavra tão bonita, maravilhosa, onde nos ensina que acordos são feitos com documento, com coisas físicas. Compromissos de namoro, de compromissos de negócio, eles têm que ser firmados de uma forma física, para que a posteridade possa testemunhar de que de fato aquele acordo foi feito. Que as pessoas não venham, meu Deus, se envolver em agiotagem, se envolver em acordos nebulosos, se envolver com pessoas que não estão dispostas a levar o compromisso a sério, o casamento. Que o Senhor, meu Deus, venha repreender. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar essa pessoa que está orando pelo filho, pelo marido, pedindo para que o Senhor cuide dos filhos. E essa palavra aqui é tão clara. A última palavra, Deus cuidou de Ismael. Agora Deus está cuidando de Isaac. Deus também vai cuidar do teu filho. Deus também, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai cuidar do filho dessa pessoa que está orando, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai converter, que o Senhor vai transformar a vida dessa pessoa que está em oração. Te agradeço por tudo. Amém.